Via Justiça de hoje debate as mudanças no Código de Processo Penal brasileiro que entraram em vigor no dia 5 de julho. Participando do programa, o juiz Narciso Alvarenga e a defensora pública Silvana Lourenço Lobo. Com a nova lei, prevê-se que os juízes vão ter que revisar mais de 200 mil prisões no país. Um dos principais motivos para as mudanças no novo CPP seria evitar a superlotação carcerária. Como a senhora está vendo esse argumento, doutora Silvana? Olha, aqui em Minas Gerais eu garanto que se nós tivermos 40 revisões de prisões aqui, por conta disso vai ser muito. Como o Tribunal de Justiça de Minas não é tradicional em decretação de prisão preventiva esdrúxula, em crimes de pequeno potencial, aliás nem pode, mas crimes com penas pequenas, não é mesmo. Às vezes acontece, nós vamos ter uma ou outra que o tribunal se cuida de relaxar essas prisões, certo? Agora, no restante do país, haverá uma revisão sim, mas eu duvido que se chegue a uma revisão de 200 mil. Se houver uma revisão em 1000 casos no país inteiro, eu rendo lhosa, eu estou para gincana. Vamos fazer uma aposta se vai ter mais de 1000 casos no país. Doutor Narciso, o senhor concorda com ela? Porque é uma preocupação. Haverá soltura em massa ou não? Olha, as estatísticas que eu pude verificar é que o número de presos no Brasil seria em torno de 500 mil presos. E desses, prisão preventiva ou prisão cautelar estaria em torno de 200 mil, ou seja, 44%. Se esses dados forem verdadeiros, esse número de prisão provisória está grande, pelo número de prisões totais. Agora, o número de 500 mil presos no Brasil inteiro, eu não acho esse número absurdo, não. Talvez ele seja até pequeno. Aí, essa questão dessa sensação de impunidade. Para comparar os Estados Unidos, esse número é muitas vezes maior pela porcentagem da população. Eu acredito que uma das finalidades, até discordando da doutora Silvana, seja mesmo para que se esvaziar os presídios, pelo menos a finalidade. Se vai acontecer ou não, a gente vai ter que esperar um pouco para ver. Os que defendem essas mudanças, né, do novo código dizem que a prisão provisória no Brasil hoje é banalizada. A senhora concorda com isso? Eu acho que sim. Tem muita decretação de prisão provisória sem necessidade. Mas não é o caso, não seria o caso de liberação por causa dessa lei, não. Aí os próprios requisitos do que a lei já existia e que permaneceram nessa, que devem ser reavaliados. Por exemplo, o conceito de ordem pública. O que é determinar a prisão preventiva de alguém para manter a ordem pública? Será que porque se a imprensa noticia muito um fato e o outro, às vezes, muito mais grave, não é noticiado, o fato noticiado na imprensa é motivo de haver prisão preventiva e o que não foi noticiado não é? O que é ordem pública? É clamor público? Não é. Essa é uma crítica que se faz a essa lei. Essa lei não veio esclarecer o que se trata de ordem pública. E o projeto dela, desde 2001, já retirava essa expressão, garantia de ordem pública. Que garantia de ordem pública é tudo, né? Geralmente é aquilo que o juiz acha. Mas, e como nós temos muitos juízes, é um monte de gente achando salvo engano, num parágrafo do artigo 218, alterado, ele confirma a questão da reiteração, o princípio da reiteração de crimes. Então, pelo menos aqui em Minas, como a doutora Silvana bem disse, não tem... eu não acredito que haja abuso em decretação de prisão. Vai ser nesses casos específicos, né, a pessoa que está realmente causando um dano à ordem pública. Pois é, reiteração criminosa é um dos fatores importantes. Esse é o critério que o senhor usa e muito bem, mas não é o critério geral. Geralmente a ordem pública vem lá. A sociedade se encontra apavorada com a prática de tráfico, por exemplo. Eu desconheço um caso de tráfico em que haja concessão de liberdade provisória pelo juiz de primeiro grau. Todos eles decretam preventiva dizendo: tráfico abala a sociedade, a ordem pública está abalada. E sociedade e ordem pública, o conceito não pode ser o mesmo. Então a lei tinha que ter definido. O senhor deu uma definição fantástica. Reiteração de condutas. Mas é um critério que o senhor utiliza. E bem. Mas a ordem pública pública será garantida como a nova lei está pedindo? Olha, como que o juiz vai garantir a ordem pública? Melhor perguntando, como que o juiz vai garantir a ordem pública com essa mudança de proibição de prisão preventiva para crimes com menos de 4 anos de pena? Olha, até o caso que a doutora Silvana, o exemplo que ela citou, a pessoa de um veículo, vai depender, por exemplo, se ela arrombar o veículo, já vai sair fora da alteração, porque a pena pode ficar superior, no meu entendimento. Furto qualificado. Furto qualificado. Eu vejo como crime gravíssimo furto de residências, que ocorre muito. Imagina você chegar na sua casa depois do serviço e encontrar tudo vazio lá. E os criminosos estão praticando bastante esse crime porque sabem que vão ter uma pena pequena, que está valendo a pena. Nesse caso, eles costumam falar, não, está valendo a pena.
Vamos ver agora a opinião do advogado Eliezer Jonatas de Almeida Lima, especialista em direito criminal, sobre as mudanças do Código de Processo Penal brasileiro. O Código é, sem dúvida, um grande avanço. Ele traz modificações profundas. É certo que nós devemos saber que daqui a um tempo, com a sua aplicação, é que se vai ter realmente a certeza de que ele cometeu uma evolução e trouxe fatos e coisas benéficas. De uma certa forma, necessário porque o código que nós temos aí já está superado em função de que o mundo evolui, as causas evoluem, até mesmo o tipo de crime evolui. O criminoso estuda e especializa também. Obviamente, a lei não pode ficar estática, ela também tem que evoluir para acompanhar essa evolução até mesmo da violência e dos criminosos. Doutora Silvana, o comentário da senhora sobre a fala do advogado. Dentro daquilo que nós dissemos, né? Realmente há uma necessidade da legislação acompanhar as tendências naturais que são de minimalização do direito penal, o direito penal ser utilizado exclusivamente para aqueles casos em que há necessidade da sua aplicação e que os demais ramos do direito cuidem do restante das questões. E, usando a frase do Dr. Narciso, prisão é efetivamente para quem precisa da prisão. Então, às vezes, nós temos determinadas espécies de delitos localizados que poderiam ter um tratamento diferenciado. No entanto, o que nós observamos de fato é que o mais importante é que o processo seja célere. Opinião do senhor sobre a fala do advogado. Olha, eu concordo com a fala dele na questão da modernização da legislação processual, que nossa legislação é realmente a da década de 40, agora já bastante alterada, com essas últimas alterações do ano passado, 2008, e agora desse ano. De toda forma, eu não sou partidário do direito penal mínimo, que eu acho que tem que ter uma resposta, mas eu chego por conclusões diferentes, por vias diferentes, eu acabo chegando na mesma conclusão. Por quê? Eu acho que a gente precisa, efetivamente, para diminuir essa sensação de impunidade, que ela não vai acabar. O crime não vai acabar nunca. A impunidade é que tem que ser diminuída. Então, precisaríamos aí de realmente aplicar para os crimes mais graves, realmente precisariam ter uma penação melhor. O Vê Justiça faz mais um intervalo e voltamos logo com o bloco final do programa.